gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui passando para fazer mais um vídeo aqui para o canal, que o meu canal está meio paradinho, né? Deixa eu botar mais para lá, senão vai ficar muito perto. Gente, eu estou aqui para contar mais um caso criminal, que também faz parte do meu nicho agora. Estou iniciando nesse nicho, que é casos criminais. Já contei um que não era brasileiro, mas eu falo mais de casos acontecidos aqui no Brasil. Estou engatinhando nesse novo conteúdo aí. E eu vou contar um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina, em Blumenau, uma cidade muito bonitinha, que a minha irmã mora em Blumenau. Dizendo que eu sou a Dilma Raman, que moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e sou voluntária da causa animal e criei esse canal em prol dos animais. E gostaria muito que vocês me prestigiassem, que vocês assistissem esse tipo de conteúdo também, me acompanhassem nessa nova empreitada aí que eu pretendo. Gente, hoje eu vou começar a falar primeiro das duas pessoas envolvidas, né, nessa história macabra. Esse crime chocou Blumenau, chocou o Brasil pela crueldade, né, desse crime. Giovanni Ferreira da Silva de Oliveira, de 29 anos, uma das pessoas envolvidas, é a vítima, e Gleidson Tiago da Cruz, que não diz a idade, é o réu, né? Tudo começa com o Gleidson. Ele morava perto do supermercado onde a esposa dele trabalhava. Esse supermercado aqui também tem, se chama Giasse, e fica... Ela trabalhava no supermercado e morava perto do supermercado, bem pertinho, né? E é dito que nesse dia, nas fontes, esse caso que eu vou falar tem só um ano, tá? Vou fazer 2 anos, aconteceu em novembro, dia 3 de novembro de 2023. Então, é um caso recente, né? Esse caso começou a história com o Gleidson, pai de uma criança de 2 anos, a esposa gestante, com gravidez de risco, que trabalhava no supermercado, né? Ia questionado o que é que ele fazia. Ele estava desempregado, ficava em casa cuidando da filha, cuidando dos afazeres domésticos que a esposa trabalhava, né? Esse era o Gleidson, um rapaz esquentado, instável, né? Que não tinha equilíbrio. Pelo desenrolar da história, ele não tem nenhum equilíbrio, não consegue segurar as emoções, né? Existem muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, que na hora da raiva ela vira outra. É como se ela fosse possuída por algo ruim. E isso foi o que aconteceu com o Gleidson Tiago da Cruz. Certo dia, ele foi no supermercado, onde a esposa trabalhava, com a criança de 2 anos, né? E chegando na volta do supermercado, ele ia em casa, ficar uns minutos em casa, e depois ele retornaria para o supermercado para fazer compras quando a esposa saísse. Isso aconteceu por volta de 6 horas da tarde, esse episódio de encontro do Gleidson com o vendedor de paçoca Giovanni. Giovanni vendia paçoca. E ele era um rapaz que estava em situação de rua. Segundo ali as fontes, as pesquisas, ele tinha família. Tinha mãe, tinha pai e vários irmãos e sobrinhos e tudo. Só que ele não aceitava a vida, porque em casa tem regras, né? A gente costuma dizer que pessoa que usa essas porcarias que eles usam, né? Eles não aceitam conselhos, eles não querem ouvir. Então ele resolveu sair do emprego que ele tinha, o Giovanni, e vender paçoca na cidade de Blumenau. E quando esse rapaz, o outro Gleidson, estava atravessando a rua com a filha no colo e o carrinho, empurrando o carrinho do supermercado, que ele estava indo para casa, pertinho do supermercado, o Giovanni abordou ele para vender, oferecendo paçoca. Ele se irritou com isso, ele não gostou. Ele fala, né, que o cara foi muito persistente, que ele dizia que não queria, que ele não gostava de comprar coisas de pessoas assim, a frase que ele usa, né? Isso acontece com todo mundo, né? Eu já fui abordada na rua para vender paçoca, para muitas coisas, né? Porque aí a gente pega e tem que ter jogo de cintura, não, obrigada.
às vezes eu dou o dinheiro e digo, mas eu não quero o produtinho não, você pode ficar, eu só vou ajudar você. Sabe? Mas ele não. Ele disse que o cara começou a seguir ele, o Giovanni, oferecendo, e ele dizia que não, ele queria. Tem fonte que diz que ele chegou a botar a paçoca na boca da criança, mas não foi provado nada disso não. Tem muita especulação, né? Muitas pessoas, muitas fontes que divergem ali do caso. Mas é dito por ele que o rapaz persistiu, Giovanni, e ele não queria. Aí ele diz que quando ele atravessa a rua, ele sentiu um solavanco no carrinho do supermercado que ele estava empurrando com uma mão e a outra mão com a filha no colo. E aí ele sentiu que ele deu ou um soco ou um pontapé, alguma coisa no carrinho. E diz que a menininha abraçou o pai com medo. Aí ele ficou com medo, ele pega uma coisa de metal que tinha no carrinho e dá golpeia o Giovanni, né? Assim, machuca, não muito, mas ele reagiu. Ele já mostrou que não tem equilíbrio, né? Para lidar com a situação ali. Que o que a pessoa tem que ter é equilíbrio, segurar, né? Saber conter as suas emoções. E ele não teve. Aí ele foi para casa. O que a gente esperava que ele fosse fazer em casa? Esfriar a cabeça e depois voltar às 6 horas para fazer a compra com a esposa e a filha e ficaria tudo bem. Por quê? Porque não tinha motivo para ser diferente. Era só um vendedor de paçoca. E é dito que esse rapaz, o Giovanni, não era agressivo. Mas eu acho que persistente, porque muitas vezes eles persistem. Ah, vai, compra, né? Vai. Ah, eu não estou matando, não estou roubando. Eles falam assim, né? Muitas pessoas, vendedores assim, de situação de rua, que falam assim. Aí ele foi para casa, é dito que ele ficou uns 7 minutos em casa. 7 minutos somente. E nesse tempo, ele teve tempo para pensar, não teve? Para pensar nas emoções dele, no como ele reagiu, que, né? Bateu no rapaz. O rapaz não agrediu ele, né? Segundo ele foi atrás dele, ameaçando a família dele. Ameaçando, né? Então, porque talvez ficasse bravo porque ele machucou. Ele diz que ele ameaçou a família. Isso tudo o delegado disse que ia apurar, porque tinha câmera de segurança em tudo quanto era lugar e era fácil de apurar se realmente aquilo ali aconteceu. Ele foi para casa, ficou uns minutinhos em casa, no máximo uns 7 minutos. Mas quando ele foi para casa, ele resolveu que ele ia dar cabo do cara. Ele pegou uma arma branca, uma faca, botou dentro do carrinho do supermercado e foi para o supermercado. Assim que ele chega em frente ao supermercado, quem ele viu? O Giovanni, lá. Só que o cara, ele estava até meio agachado assim, né? E ele fala, né, o Gleidson, que ele estava mexendo numa mochila, mas não foi provado que ele tinha nada dentro dessa mochila, se é que ele estava com uma mochila. E ele chega, a primeira coisa que ele faz foi botar a filha mais longe, perto da população que já estava ali aglomerada, né? E botou a menininha lá, no meio de gente estranha, de 2 anos, certo? Chorando, né? Porque a criança chora, porque estava longe do pai. E começou a atacar o cara. Atacou o Giovanni, o Giovanni não deu assim, espaço, nem oportunidade dele se defender. Ele começou a desferir um golpe atrás do outro, diz que foi, umas fontes diz que foi 16, outras dizem que foi mais, e ele diz que não se lembra de nada. Aí, né, o que aconteceu ali? O Giovanni perdeu a sua vida ali mesmo, na frente da população toda, né? Ninguém pôde fazer nada, porque acho que as pessoas tinham medo, porque esse Gleidson estava possuído. A polícia fala que ia apurar, né, esse rapaz, que ele não era morador de Blumenau, ele estava morando ali há pouco tempo. O outro sim era morador de Blumenau, diz que ele não tinha antecedentes criminais, só por lesão corporal, parece. Mas o delegado ia apurar isso e também ia ver se o Gleidson tinha algum antecedente criminal, que provavelmente podia até ter, porque ele não segurava as emoções, ele era um cara violento, né? E ele fez isso com o Giovanni, tirou a vida do rapaz ali mesmo, né? Aí a polícia chegou e ele estava no local. O Gleidson não saiu dali, ele ficou ali. A esposa saiu de dentro do supermercado e viu aquilo tudo, né? Ainda já estava com a gravidez de risco, coitada da moça. Ela perguntou, o que você fez? Aí ele falou, estou protegendo a nossa família, né? E aí, ele foi preso no mesmo dia, né? Porque flagrante, ele estava ali, foi preso. Ele não fugiu dali.
né? Ele foi preso e continuou preso até o dia do julgamento, né? O dia do julgamento foi, eu não sei se foi setembro ou julho, porque ali não especifica muito, né? Mas esse julgamento ocorreu na comarca de Blumenau, teve 7 jurados, 6 mulheres e um homem, um advogado de defesa, de acusação, 2 assistentes de acusação, testemunhas, uma das testemunhas do Gleidson foi a esposa e mais 2 pessoas, né? Todos testemunharam ali. Eles tinham provas contra o Gleidson, que não acho que apuraram as provas, que não foi bem assim como ele contou, né? O Gleidson, ele não falou nada durante toda a investigação, ele só foi falar em juízo, lá no dia do julgamento. Aí ele falou, o que ele disse? Ele disse assim, que ou era o rapaz ou era a família dele. Na cabeça dele, o rapaz ia exterminar a família dele, né? Que ele disse que o rapaz dizia, eu sei onde você mora, eu sei onde a sua esposa trabalha, eu sei que você tem filhos, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei tudo da sua vida. Segundo ele, o Giovanni tinha informação tudo sobre ele. Então ele agiu primeiro antes que o outro agisse. Isso na cabeça dele, né? E aí as pessoas, cada um teve a sua oportunidade de falar, e ele também teve. Ele até disse umas coisas que eu não creio, eu não sei se o cara disse isso, mas não deve ter dito. Que ele disse quando ele andava atrás dele para oferecer a tal paçoca, ele dizia assim, chamava a criança de gostosinha. Sabe? Essas palavras sujas que ele achou, né? Que ele estava dizendo para mim para beber. E aí, não sei, talvez não tenha sido provado isso, né? E o Gleidson foi condenado a 14 anos em regime fechado, mas cabendo recurso. E, né, o advogado chamado Rodolfo, ele de defesa, ele vai recorrer. A advogada de acusação, ela diz que foi um julgamento muito difícil, muito acalorado, com muitas coisas, porque a defesa queria culpar a vítima pela própria morte, né? Então foi um julgamento tumultuado que durou, parece, 10 horas e culminou lá com a prisão do acusado. O acusado vai ficar 14 anos, mas cabe recurso, né? A família, diz que a família de Giovanni chorou muito durante o julgamento, dizendo que o Giovanni não iria voltar, mas que eles estavam contentes por ele ter sido preso. Mas me parece, né, que as autoridades competentes querem aumentar a pena do Gleidson, porque eles acham que ele é uma pessoa que representa perigo para a sociedade, porque ele não tem equilíbrio, né? Ele é uma pessoa, já deu para ver que ele é uma pessoa que tem um pensamento, né? Olha o pensamento dele, de ir em casa, ao invés de esperar, se acalmar, tomar um banho frio e pensar diferente, não, ele partiu para cima, né? E quando ele, né, questionado assim, se ele era um bom pai, um bom marido, ele diz que ele era um pai muito bom marido, tudo isso e aquilo. Mas na hora que aconteceu tudo, ele deixou a criança lá no meio de populares, lá, e quando ele foi pegar essa criança de volta, ele estava coberto de sangue. E a criança viu tudo aquilo, né? Ou seja, essa criança vai ter que ficar maiorzinha, passar por acompanhamento psicológico, porque essa criança de 2 anos, ela viu o desequilíbrio do pai. O pai é uma pessoa desequilibrada, né? Uma pessoa, se você não tiver equilíbrio, quantas de nós já discutiu com alguém e falou assim, se eu tivesse uma água quente, eu jogava nela. Se eu tivesse alguma coisa na mão, uma pedra, um tijolo, eu também jogava nele. E depois a gente para pensar e fala, não gente, peraí, eu não sou desse tipo, eu não sou essa pessoa, não faria uma coisa dessa. A gente sabe, a gente tem controle das nossas emoções, e ele não tinha. Eu já fui abordada por uma moradora em situação de rua aqui em Florianópolis, ela era bem conhecida. Eu até tinha um pouco de medo dela, porque ela era meio assustadora. Eu estava vindo do trabalho e ela me pediu dinheiro. Aí eu falei que não tinha, e não tinha mesmo. Eu também não dou dinheiro, eu dou comida, eu dou lanche. E ela disse que queria dinheiro. Eu falei, não, eu te pago um café, queres com cartão? Ela disse, não, eu quero dinheiro. Aí eu falei, não, mas eu não tenho.
Aí ela pegou, cuspiu no meu rosto, sabe? Aí eu me limpei, entrei no banheiro público, me limpei, virei as costas para ela e saí. Porque se eu fosse uma pessoa desequilibrada, eu já tinha entrado em luta corporal contra a mulher. Mas eu não fiz, né? Aqui em Florianópolis a gente cansa de passar na rua e eles abordam a gente, os vendedores de paçoca, e pedem a gente para entrar na loja de doce, comprar caixinha de paçoca, caixinha de jujuba e dar para eles venderem. Eu já fiz isso várias vezes, né? Já dei. E tem gente, né? A família do Giovanni fala que muitas vezes as pessoas olham as pessoas em situação de rua, que tem família, como lixo. Para eles ele é um ser repugnante, é um lixo. Mas não são todas as pessoas em situação de rua que cometem crime. Aqui já teve crime desse tipo, tá? Um menino de 19 anos perdeu a vida na mão de uma pessoa em situação de rua. O rapazinho estava vindo da escola, né? Não sei o que, se o rapaz falou alguma coisa para ele, né? Tirou a vida do menino. Mas não são todos. Tem pessoas que estão em situação de rua, isso é uma questão social. Por causa de entorpecentes, né? Porque sai das suas casas, das suas cidades, vem para cá com promessa disso, daquilo e vira né? Vira pessoa em situação de rua. Tem pessoas que vêm para cá de outros estados com promessa de trabalho, que diz que Florianópolis é muito bom, tem muito trabalho, gente, não é assim. Nenhum lugar tem esse trabalho sobrando, né? E essas pessoas acabam indo fazer uma cabaninha debaixo da ponte, perto do terminal de ônibus. Tem muita pessoa em situação de rua em Florianópolis, muita. Eles ficam na frente das lojas, daí de manhã os lojistas têm que fazer eles levantarem, aquela coisa toda. Mas, gente, são seres humanos. Nós nunca sabemos se um dia nós vamos ter a gente nunca sabe o nosso futuro, nosso amanhã, né? E ali, quando é por causa de porcaria que eles usam, tem pessoas de todas as classes sociais na rua, inclusive até artistas, né? Já teve uma época da vida que não tinha morador de rua e as pessoas que eram moradores de rua eram tipo as pessoas folclóricas. Eu conheci há muitos anos, quando eu era solteira, uma mulher chamada Lourdes. Ela era assim conhecidíssima na cidade, ela era uma pessoa em situação de rua, mas ela era muito ajudada, né? E ela ia nas rádios falar, então ela chamava todo mundo de doutor, de advogado, sabe? Ela era engraçada, acho que ela tinha assim um probleminha mental, né? Mas ela era conhecida e ninguém fazia mal a ela e ela também não fazia mal para ninguém. E tinha um outro chamado Dominique, eu nunca vou esquecer. Ele usava um chapéu com chifre bem grandão assim, né? E ele se vestia de mulher, pintava os lábios de vermelho, andava com a roupa bem colorida, cheia de colar. Ele era todo mundo sabia quem era ele. Uma pessoa folclórica, mas eu acho que ele não dormia na rua, eles não dormiam na rua. Aqui tem albergue, né? No inverno, as autoridades o serviço social vai tirar essas pessoas que estão em situação de rua para levar por causa do frio, mas dizem que a maioria não vai, né? Eles não vão porque eles querem ter vida livre. Assim como o Giovanni largou o emprego dele para vender paçoca. Por quê? Porque lá não tinha cobrança de nada. Se vai para o albergue, tem que tomar banho e não pode usar nada lá dentro. Eles também não querem, né? A minha sobrinha é enfermeira de um hospital público aqui, ela diz que às vezes eles não têm nada, eles têm, assim, não tem nada, assim, mas eles vão no inverno para o hospital dizendo que estão com isso, estão com aquilo, e dão placebo lá para eles, só para ficar uma noite na cama do hospital, eu já acho que vale a pena, né? São pessoas tristes, infelizes, que não tem com quem conversa, que a pessoa olha com desprezo, né? Aqui, onde eu moro, tinha uma moça que andava por aqui. E um dia ela acampou aqui na frente de uma lojinha que a minha irmã aluga, né? Quase no pátio da minha casa. De manhã eu acordei, eu me deparei com aquela pessoa dormindo ali, quando eu fui nos bichinhos. Aí eu vim aqui em casa, fritei ovos, botei queijo, pão, 2 pães, ovos, café com leite, levei para ela e comecei a conversar com ela. Ela me disse que ela era de Curitiba e ela era formada em Direito. E ela falava muito bem, eu acredito. Eu disse, menina, o que é que tu está fazendo aqui? Por que tu não procura a tua família? Ela disse, agora não dá mais, porque já faz muitos anos, a minha família nem sabe se eu estou viva ou não. Eu falei assim, mas procura o serviço social, eles dão passagem, tu volta para a tua cidade natal e lá a tua família vai te acolher. E ela andava cheia de sacola, sabe, com cadeira, com coisa arada para sentar, com roupa coberta, né?
Nossa, a minha irmã é muito solidária também. A minha irmã levou ela para dentro de casa dela, levou ela, deu café. Aí depois eu fiquei sabendo que o serviço social tinha recolhido ela porque ela estava muito perturbada, essa moça. E ela era uma mulher até bonita e sabia falar muito bem. Acabada, né? Judiada da rua. Mas ela não queria ir para o hospital, disse que ela não queria porque ela gostava de viver assim do jeito que ela vive, né? Há quem diga que ela não usava nada de entorpecente, que ela realmente ela estava com um problema psicológico e não foi tratada. Não sei, não sei. Mas eu conversei com ela, né? E ela, sabe, me deu um abraço, agradeceu o café que eu dei a ela, né? Tomou 2 xícaras de café, eu tive que vir em casa buscar. A primeira ela virou, espalhou sem querer. Aí eu fui aqui e fiz de novo, depois eu dei mais uma. Então ela era uma pessoa muito carente, gostava que a gente conversasse com ela. Mas ela, de vez em quando ela saía fora da realidade, sabe? Mas assim, gente, então por isso que eu falo, isso aí chocou o Brasil, chocou o Blumenau, por quê? Porque em Blumenau não acontece muito dessas coisas, né? E esse bairro que esse rapaz morava era um bairro simples, pequeno, assim. E ele, para vocês verem como a gente, né, deve cuidar da nossa saúde mental, porque esse rapaz, ele não tinha a saúde mental dele perfeita. E por tão pouca coisa, ele fez uma coisa grandiosa a ponto de cometer essa atrocidade com o outro, né? Que podia ter sido resolvido de outra maneira. Né? Agora, ele está atrás das grades, a esposa já teve a criança, né? Eu achei interessante que ele não estava trabalhando, estava no seguro-desemprego, mas quem devia estar trabalhando era ele e ela que está em repouso porque tinha uma gestação de risco. Mas era o contrário ali, né? Ele estava o Gleidson, né, o réu, ele estava cuidando da casa, a esposa em situação de risco na segunda gestação e ele estava no seguro-desemprego, né? Então, a gente não sabe, ali não fala no passado desse rapaz, que devia ter uns 30 e poucos anos, 37 anos, né? Eu vi assim, que muitas pessoas questionaram o fato dele dizer que ser um pai tão bom, tão amoroso e deixar que aquela criança visse essa barbaridade toda, né? Que afeta o psicológico da criança. Quando a criança crescer, ela vai perguntar, né? Por que ele fez aquilo. Porque ela estava longe, mas essa criança vai ficar marcada até quando ela for para o colégio, né, gente? E tem um pai que foi para a prisão. Isso, é por isso que eu falo, gente. Você tem que respirar fundo quando alguém te ofende ou fala alguma coisa que tu... É que tem pessoas que ela reage, né? Bate boca, mas não tem coragem de partir para cima. Tem pessoas que não falam nada e partem para cima já, né? A gente vê pessoas brigar, já a gente brigar dentro do ônibus e arrastar a pessoa pelo cabelo. Aqui em Florianópolis, mas era briga por causa do marido, por causa do namorado, né? Assim, mas são pessoas que são muito esquentadas, a gente fala essa palavra popular, né? Esquentada, que tem pavio curto, que não consegue se controlar, que não tem equilíbrio das suas emoções, né? Por isso é que eu digo, nós devemos sempre manter a nossa sanidade mental, porque a gente nunca sabe o que somos capazes. Eu sei que eu não sou capaz de atentar contra ninguém, nem contra um bichinho, nada, nada, nada. Mas não é o caso, né? Ele talvez o rapaz vai saber se ele não gostava de bichinho, mas de pessoas ele, né? Ele ficou com ódio desse rapaz ao ponto de fazer o que ele fez. Que não foi só uma vez que ele golpeou o cara, foi 16 ou mais vezes. O que é que vocês acharam desse caso, meus lírios? Me falem aí. Vão lá, prestigiem o meu canal, vão lá, ajude esse canal a crescer para ajudar os doguinhos, os felinos. E assistam os comerciais, não pule, gente, você pular e deixe os comentários de vocês lá. Eu gosto muito de ler comentários. Eu conto com vocês para que esse meu novo nicho dê certo. Porque eu gosto, tá, gente? Isso aí eu gosto de fazer, né? E à medida que vai dando certo, eu vou ficando com os outros conteúdos, né, que eu gosto também, sobre os animais, sobre dicas para animais, sobre moda. Quero ir na Catedral de Florianópolis filmar para vocês, que é muito bonita. E quero sair de vez de resenha e comentários, né? Não quero mais ficar. Não me dá prazer em fazer. Nada contra quem faz. Eu acho que cada um escolhe para si o que faz bem para ela. E para mim não faz bem.
tá? Então, né, eu quero deixar bem claro que é somente a minha opinião, que, né, não tenho nada quem faz esse tipo de trabalho, mas eu não me sinto bem, então eu sou assim, desse jeito, tá bom, gente? Então vão lá e dê a sua opinião sobre esse caso, me fale aí se vocês conheciam, me fale se tem algum caso que vocês querem que eu conte. Eu tenho 2 casos para contar, pedido de 2 inscritas, mas eu tenho que pesquisar, né, gente? Porque casos criminais não é fácil, porque demora muito, né? Então, demora para a gente pesquisar. E cada um conta de um jeito, né? Eu conto do meu, tem canais enormes aí na plataforma de pessoas que eu também sou inscrita lá, que eu admiro, né, muito, mas muitas pessoas. Mas assim, eu estou começando nesse nicho agora, né? Então, aos poucos eu vou melhorando, né? Então é isso aí. Também não vou contar igual a ninguém, porque cada pessoa é única, né, gente? Um beijo para vocês. Aqui em Floripa, um pouco carrancudinho o dia hoje e a noite está prometendo chover. Mas tá bom, né? Tá bom. Se for chuvinha branda, tá bom, né? Nós fomos castigados já pela chuva bastante por aqui essa semana passada. Beijinho. Tenham todos um bom dia.